Oi, eu sou o Luan, seja bem-vindo, se seja a sua primeira vez ou seja bem-vindo de novo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho bem legal, sobre uma tal de evolução humana, ideal humano, desenvolvimento humano. Porque assim, é muito engraçado quando a gente escuta, a gente vai perguntar, mas qual é o sentido da vida? E aí muitas pessoas falam assim, o sentido da vida é evoluir, a gente evolui, né? Aí eu fico me perguntando assim, evoluir pra quê? Pra onde? Qual é o sentido dessa evolução? Já pararam pra pensar nisso? Porque as pessoas falam muito vagamente, tipo, é pra evoluir. Tá, mas é pra evoluir, mas então tem um modelo? Como que eu tenho que ser? O que é tá evoluído? Eu já tava querendo fazer um vídeo sobre esse assunto e essa semana aconteceu uma história bem interessante e eu vou contar agora pra vocês. Eu tava fazendo um pavê com a minha irmã e com a minha mãe, né? E aí tinha uma parte aqui do biscoito que tava sem o creme. Aí eu falei assim, deixa eu cobrir aqui que eu tô com toque. Aí minha irmã lembrou de um vídeo que ela tinha visto, que era um vídeo ironizando, né? As pessoas que falam esse tipo de coisa, né? Porque tem um certo incômodo, porque o toque realmente tem um diagnóstico e tudo mais. E geralmente a gente fala assim, porque eu tô com toque, né? E aí ela tava falando sobre esse vídeo que tava ironizando as pessoas que ficam assim, qualquer coisinha, né, tem um toque. Porque cortou o bolo errado, porque fez isso, esses vídeos de não satisfatório. E aí ela falando isso, eu falei, caramba, parece que alguma coisa dentro da gente busca um certo equilíbrio, uma certa ordem, uma certa harmonia nas coisas, né? Com coisas bobas. Já sabe quando você tá no seu quarto, teu quarto tá uma zona, tá tipo assim, tudo desorganizado, tá sujo, e você sente um incômodo, um negócio dentro de você, que você fica assim, gente, eu preciso limpar esse quarto. E aí dá aquele negócio, você vai e limpa tudo, e quando você limpa, parece que as coisas ficam leves. Parece que é outro lugar, você fica bem de estar ali. Eu acho que a gente tem um pouco disso, um pouco desse desejo, consciente ou inconsciente, de uma certa harmonia das coisas, uma certa beleza na forma que a gente organiza as coisas da nossa casa, do nosso quarto. E aí eu me lembrei também de um exemplo que eu escutei estudando no Caibalion, né? Onde fala que as coisas se inclinam para frente, se inclinam para algo mais elevado do que elas estão. E aí isso se liga com o plano das ideias de Platão. No Caibalion também fala que o universo é mental, ou seja, existia uma ideia antes dele se materializar. E a ideia do plano das ideias de Platão fala mais ou menos sobre isso. Então será que existia uma ideia antes de nós aparecermos? Porque um planeta já existia toda uma estrutura aqui antes da gente aparecer. Os animais, os dinossauros viveram milhares de anos. Então existia uma estrutura. Será que tudo isso é pensado de uma maneira muito consciente? Parece que sim. Porque os seres se inclinam para coisas mais elevadas. Por exemplo, a gente tem os minerais, que eles se inclinam de uma certa forma para a captação de energia. Então você vê pessoas que trabalham com cristais, utilizam cristais para muitas coisas, têm cristais em casa. Os vegetais, por exemplo, eles se inclinam para algo mais emotivo. Parece que eles sentem que as pessoas... A minha avó, por exemplo, ela tem uma facilidade para cultivar planta, e o quintal dela agora não é mais, mas antes era muito imenso, tinha muito tipo de planta, muitas árvores assim, e ela conversava, ela tinha uma relação de amizade. Parece que as plantas elas respondem a essas coisas, porque aqui a gente já tentou cultivar morango várias vezes, e lá, que a gente mora na mesma rua, o mesmo clima, as circunstâncias parecidas, e ela conseguiu cultivar. É meio... Parece que elas respondem, né? Os animais também. Sabe o seu cachorro? O meu, por exemplo, o Loki, que é o nome do meu vira-latinha, ele... Cara, parece que ele entende o que a gente fala. Só falta ele falar. Ele senta, bem em pezinho assim, e ele consegue ficar em pé a ponto de cutucar o nosso ombro pra pedir, tipo, tô aqui, me dá uma atenção, olha aqui, me dá o que você tá comendo.
Porque ele é guloso, ele quer ficar comendo tudo que a gente come. E aí, chega a ser engraçado. Então, será que todas essas coisas se inclinam para algo a mais? Será que nós também nos inclinamos para algo mais elevado? Isso me faz pensar um pouco sobre a questão das crises existenciais. A gente vê como uma coisa muito ruim e tudo mais, mas eu escutei muito e eu agora acredito que tenha o seu lado positivo de uma certa forma, que ela tá te fazendo lembrar que você tá existindo. Essas certas crises que a gente tem de ai, o que eu tô fazendo, não sei o que, elas são boas. Por mais que a gente não saiba o motivo agora, né? Todas as situações talvez não sejam tão boas, não são tão agradáveis. Acho que seria a melhor afirmação para dizer. Não são tão agradáveis, mas elas ainda assim têm algo a ensinar. Porque ela tá te lembrando que você está vivo, ela tá falando, será que é realmente só isso que a nossa vida é? Qual seria o ideal humano? De acordo com a filosofia, e isso não é uma pessoa que diz, são vários povos, várias tradições, sabe? Você pega uma tradição indiana, você pega uma tradição chinesa, você pega uma tradição grega, você pega uma tradição afro, e todas elas têm uma ideia de um bem, do bem. O que seria um bem? Será que o bem também é tão relativo quanto a gente acha que é? Porque a gente tem essa ideia de tudo ser relativo. Mas será que o bem é relativo? O que é bom para todo um coletivo é relativo ou não é? Se a gente emite um monte de gases tóxicos para a atmosfera, que é o que a gente faz, a gente aumenta a temperatura do planeta e tudo mais, será que vai ter alguém que vai falar assim, não, porque isso é relativo? Mas claramente é algo que está fazendo mal a todos os seres. Não é só a mim, que sou humano, é também aos animais, é também às plantas, é também aos todos os seres que estão aqui no planeta serão afetados de uma certa forma com essa situação. Então existem coisas que parecem que não são tão relativas assim. Será que o ser humano ele tem essa capacidade de... Será que o ideal seria ter essas virtudes, valores éticos, sabedoria, tudo isso ligado à ideia do bem? Ou será que vai ser um complô lá da antiguidade, que todas essas tradições, todas essas civilizações botaram aí e ainda existe, né? Essas ideias, eles se enganaram a gente. Eles resolveram lá, onde não tinha tecnologia, não tinha internet, para todos eles falarem sobre uma ideia de bem, uma ideia de virtude, do ser humano tentando ser melhor do que ele era antes. Será que foi um complô para enganar a gente hoje, do século XXI? Toda vez que alguém falava assim, estamos aqui para evoluir e tal, eu ficava pensando, gente, mas evoluir para onde? Para quê? Sabe? É por isso que os heróis, eles são tão importantes nas histórias. Claro, existem várias tradições, existem vários folclores, existem vários mitos, e todos os povos, eles têm as suas tradições, eles têm os seus heróis, os seus seres que possuem alguma virtude, alguma coisa ligada à ideia do bem, algo mais puro. Por mais que ele tenha seus defeitos, esses personagens, eles ainda assim lutam internamente com isso, eles precisam aprender as lições. Por isso que as histórias, os mitos, os folclores, às vezes eles são tão importantes para que a gente tenha uma consciência de que, sabe, a gente precisa caminhar para algum lugar. Porque nós precisamos de exemplos para saber onde a gente quer chegar. Se você não sabe que você quer ir para a porta, qualquer caminho vai servir. Se eu sei que a minha direção é a porta e eu tenho que caminhar para a porta, eu sei o que vai me levar para lá e o que vai me afastar. Agora, se eu falo assim, vai para lá onde? Para lá, para cá, eu fico perdido. Então é importante a gente ter esses exemplos. E aí eu vou ler aqui um trecho, né, do Uttara Gita. Eu ainda não li, mas as boas línguas dizem
muito bem sobre esse livro, assim como o Bhagavad Gita. Esse é a continuação do Bhagavad Gita, né, da tradição indiana. E ele fala sobre Arjuna, que é o príncipe dos homens. Eu vou ler aqui, tá, pra você. Diz assim: se algum dia duvidares de si próprio, se algum dia sentires sugados pelas sombras, olha no horizonte e verás Arjuna, o príncipe dos homens, montado sobre sua montanha de sombras derrotadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa venceu e que vencer as sombras é possível. Claro, não é por completo, porque nós somos seres duais. Estamos nesse mundo dual. Mas a gente precisa saber para onde a gente quer ir. E usar o nosso livre-arbítrio para saber. Ter inteligência para saber, desenvolver, no caso, a inteligência para saber. Bom, as minhas sombras, os meus defeitos estão aqui. Mas eu sei onde eles estão. Então eu vou ficar atento a eles. Seja uma preguiça, uma vontadezinha de fofocar. O que não é fácil. A gente luta muito com isso todo dia. E é importante a gente aprender a degustar essa batalha, vamos assim dizer. Né? Porque o que é evolução? Segundo o Sirihan, a evolução é a depuração do gosto. Então, conforme a gente vai evoluindo como seres humanos, a gente vai apreciando coisas mais sutis. Como eu disse, não é fácil, mas parece, na história da nossa humanidade, que já conseguiram. Alguém já conseguiu fazer isso. A gente tem exemplos de Buda, o próprio Arjuna e até mesmo o próprio Jesus, que é um ser mais próximo da nossa cultura, assim. E muitos outros seres que venceram um pouco disso, sabe? Venceram as próprias sombras. Sejam esses seres históricos ligados a fatos que realmente aconteceram, sejam eles mais míticos. Entendeu? Existe uma infinidade de possibilidades. A gente consegue aprender com várias histórias. Às vezes, o mais importante não é se aquele ser existiu ou não, e sim a mensagem. Por exemplo, Hermes Trismegisto. Ninguém sabe se realmente existiu. Há boatos de que sim, há boatos de que não. Mas a questão é que o ensinamento está aí. E foi passado. A gente não tem tanto que se apegar à personalidade, mas sim a mensagem que foi dita, independente de por quem ela foi dita. Esses seres se tornaram grandiosos porque eles não estavam querendo transmitir a sua personalidade. Existia uma mensagem ali a ser passada. Então parece que sim, existe um ideal humano. E nós temos o livre-arbítrio, de uma certa forma, de caminhar para ele, de uma maneira consciente ou inconsciente, porque parece que a vida puxa a gente para cima a todo custo. Então, assim, as situações da nossa vida, elas acontecem por alguma razão. Parece que a vida nos chama de volta para a unidade, nos chama de volta para a casa do Pai, vamos assim dizer, como dizia Helena Blavatsky. Parece que puxa a gente. Então não tem muito para onde fugir. Demore o tempo que for. O tempo não é um impedimento para a vida. E aí a gente vai por uma boa vontade, por si próprio, ou a vida vai tentar puxar a gente de uma maneira um pouquinho mais não tão agradável. Bom, essa foi a minha visão um pouco disso. Esteja confortável para falar aqui embaixo um pouco da sua visão também, pra gente trocar uma ideia, que é o intuito do canal. E é claro, não sou o dono da verdade, isso é só o que eu tento aplicar na minha vida e é uma coisa que faz sentido pra mim. Então, estamos aqui com ânimos de aprendizes, né? Não estamos aqui para impor verdades a ninguém, até porque eu não sou o dono da verdade, nem você. Então, estamos aqui como aprendizes, para trocar experiências. É isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, com algum amigo que possa gostar. Até o próximo vídeo e tchau!